Bom, a gente vai começar um curso aqui, que a última vez que eu fiz esse curso já faz algum tempo, acho que foi em 2010. Já são quase não, são 13 anos, né? E essa técnica, ela foi desenvolvida aqui no terreiro, foi aplicada durante muito tempo, né? E depois da pandemia parou um pouco, porque ficamos fechados, né? E tudo indica que a gente vai voltar novamente a trabalhar com o arapé. Então eu quero apresentar para vocês o arapé durante esse curso. A ideia é que a gente, pelo menos 4 semanas, a gente procura estudar, tá? A minha ideia é fazer o seguinte, eu dividi o curso em 3 partes. A primeira parte eu vou falar o que eu chamei de conceitos básicos, né? Vou passar alguns conceitos aí que são importantes, mas é mais para posicionar a técnica dentro do conjunto de técnicas que já existem, que as pessoas conhecem, né? Eu estou vendo que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui também no terreiro, né? Nem todo mundo é um bandista, né? Tem algumas pessoas que são, outras não. Tem pessoas que são terapeutas ou são de outras áreas. Então é bacana que eu faça assim, um apanhado geral, só para o pessoal entender bem o que a gente vai fazer. Depois tem a segunda parte do curso, que eu vou entrar nos princípios e fundamentos, que aí tem tudo a ver com Umbanda, tá? Porque é uma técnica umbandista, tá? A gente vai lidar com força de orixá, né? Mas não da maneira que a pessoa, o leigo entende. A gente vai trabalhar com força de natureza, porque para nós orixá é força da natureza, tá? Então esse equilíbrio é feito com força da natureza. Então daí tem a segunda parte do curso. E a terceira parte do curso é voltado mais mesmo para a administração do arapé. Como que é feito, né? Como é que a gente vai fazer. Existe um conceito aqui que é chamado padrão vibratório de cada pessoa. A gente vai levantar o padrão vibratório. É uma continha, uma coisa simples, mas é interessante, que dá certo. A gente usa dentro da Umbanda para outras coisas, né? Também. Então, é até um processo de autoconhecimento, essa parte final do padrão vibratório. Vale a pena, né? A pessoa vai refletir um pouquinho sobre aquelas energias dela, que o padrão vai revelar, vamos falar assim, né? Tá bom? Então, vale a pena. E se tudo correr bem, no final do curso a gente monta um grupo para aplicar o arapé, a prática. Tá? Tá bom? E depois a Beth vai coordenar um grupo aqui no terreiro, e a gente vai começar a trabalhar com o arapé. Depois a gente vai determinar o dia, a hora, tudo certinho, né? Tá bom? Então, esses conceitos iniciais são definições, tá? E a gente vai fazer um paralelo com aquilo que existe no dia a dia, aí, que a grande maioria conhece. O arapé é uma técnica umbandista e nova. Então, tem 18 anos praticamente, quase, a idade do terreiro. Então, então nem todo mundo conhece. Bom, aqui tem algumas informações que eu coloquei logo no início sobre o Instituto Mata Verde, né? Quem está vindo pela primeira vez aqui na casa? Quem é? Eu sei que tem 1, 2, 3. Tá. Sejam bem-vindos, né? Vocês estão dentro de um terreiro de Umbanda, né? O nome da casa era Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, depois com o passar do tempo ficou Mata Verde, e no início da pandemia nós transformamos no Instituto, então é Instituto Mata Verde, né? É uma casa de Umbanda voltada para o ensino da doutrina que nós seguimos aqui no terreiro, tá bom? Durante o curso eu vou ter a oportunidade de falar mais sobre a Umbanda para vocês. Eu não vou me focar muito na Umbanda, que nem eu fiz em 2010, porque senão a gente perde muito tempo para falar de religião, de Umbanda, tal. A ideia não é essa, a ideia é dar uma visão mais universalista, né? Uma coisa assim que não precisa falar tanto da religião. Eu vou ter que falar, não resta dúvida, porque é uma técnica umbandista, tá bom? Bom, então nós temos aqui alguns contatos, meu nome está aqui, Manuel Lopes, eu sou o dirigente aqui do terreiro, né? Já estou na Umbanda há 46 anos, né? E a casa existe há 18 anos. Nós seguimos uma doutrina aqui que chama Umbanda os 7 Reinos Sagrados. Tá? Eu falei, nós seguimos aqui porque a Umbanda ela é muito rica, é muito aberta. Então cada terreiro tem uma forma de entender, né? De trabalhar com os guias e com os orixás. Isso muda bastante. Que nem hoje, dia 13, né, de junho, dia de Santo Antônio.
Para alguns terreiros, Santo Antônio é sincretizado com Exu. Para outros é Ogum. E para outros é só Santo Antônio. Então, percebam que a Umbanda tem essa diferença, né, de você abordar a questão e o assunto. Então nós temos aqui, esse aqui é o WhatsApp, né, é o meu telefone, mas é o do terreiro aqui também. Tem o Facebook, que é Núcleo Mata Verde. Depois temos o Instagram, que já está como Instituto. O YouTube temos um canal lá, que é Instituto Mata Verde. Talvez a gente coloque esse vídeo lá depois, né? A gente vai filmar e editar. E temos aqui o e-mail nosso, ó, contato@mataverde.org, e o site. O site é nucleomataverde.org.br. Além desse, tem esse aqui também, ó, mataverde.org, que aponta para todos para um lugar só. E temos outro que é institutomataverde.org.br. Tá? Então tem vários caminhos para se chegar no Núcleo Mata Verde, tá bom? Bom, olha lá, eu comecei primeiro divulgando um material aqui que eu acho interessante. Essa aqui, olha, é uma apostila que eu fiz em 2010. Tem alguém que já imprimiu aí, não tem? Que eu vi pessoas passando com material, acho que é a que eu divulguei. Eu tenho em casa ela impressa, eu esqueci de trazer. O PDF está no nosso site, então quem quiser pode abaixar, tá? Como foi um curso foi a primeira apostila que eu elaborei para esse curso, eu achei que eu coloquei algumas coisas a mais do que eu queria e ficou faltando também algumas coisas que eu gostaria de ter incluído e não incluí. Tá? Então, durante esse curso, eu vou desenvolver um pouco mais, o que eu acho que vale a pena, e enxugar um pouquinho aquilo que eu exagerei na apostila, né? Tá bom? Outro livro que eu acho que é a base é esse livro aqui. Eu publiquei ele em 2007, tá? Esse livro aqui eu fiz ele em 2007. É a base da doutrina do Mata Verde, tá? Então é interessante porque o Arapé, ele existe em função da doutrina. Então a pessoa estudando a doutrina entende um pouquinho, né? Você vê que é de 2007. Já são quantos anos aí? Já deu 16 anos, então, que tem um livro. Então vale a pena ler. Eu acho que agora vocês vão encontrar só na Amazon, alguns lugares só vendendo, tá? Esse aqui, olha, é um livro que eu escrevi esse ano agora. Então eu publiquei esse ano esse livro. Esse livro era para ser só meu, tá? Eu fiz um livro. É verdade, porque é autopublicação, né? Eu fiz um livro, tá? Então eu fiz um livro só. Falei, eu vou botar no papel. Eu achei que tem umas maluquices minhas, coisa minha aqui e tal, que eu gosto. Eu sou engenheiro eletricista. Então eu sempre me envolvi muito com essa questão da eletricidade, campos, vocês vão ver que eu vou falar sobre isso no curso também, né? Então eu escrevi um livro tratando sobre esse assunto. Só que metade do livro para frente é toda a doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Então eu acho que vale a pena, sabe? Eu falei, caramba, eu não escrevi para o curso não o livro, escrevi, né? Eu falei, eu vou publicar um para mim, vou passar. Dá uma olhada aí para vocês, quem quiser dar uma olhadinha. Esse livro vale a pena também, tá? De repente até a gente faz alguns a preço de custo, né? Para quem quiser, tá? Tem muita coisa interessante. Eu trabalho com campos elétricos, né? Toda a parte elétrica do corpo. Chego na glândula pineal também, né? Até na questão da visão, ondas eletromagnéticas, né? Com o cérebro interpretando, então, campo gravitacional, né? Um monte de coisa. A parte inicial do livro trata sobre isso. E na metade do livro em diante é a doutrina dos 7 reinos sagrados. Que eu acrescentei muita coisa que eu não pus aqui nesse primeiro livro. Então é uma complementação. Mas é sempre sendo uma reflexão, estou refletindo sobre esses conceitos, né? Tá bom? Então vale a pena para quem quiser conhecer um pouquinho. Agora, existe uma bibliografia recomendada. Não quer dizer que é necessária, ela é complementar. Até eu pus aqui, ó, bibliografia complementar. Se alguém quiser, né, se aprofundar mais nessa questão, naturalmente que isso aqui é um apanhado geral, não é sobre o Arapé. O Arapé vai ser desenvolvido dentro da sala de aula, tá? Mas aqui, olha, tem muita coisa interessante. Então tem muito assunto aqui que eu acho que vale a pena quem quer se aprofundar nessa área, né, nesse assunto. Eu praticamente já li todos eles. Então vale a pena, né? Desde o livro Passos e Radiações, de Edgar Armond, né?
Ó, o passe como cura magnética, da Marlene Nobre. A maioria da literatura é espírita, né? Com algumas exceções aqui no meio. Evolução em Dois Mundos, Livro dos Médiuns, Cura da Depressão pelo Magnetismo, do Jacó Mello. O Livro dos Espíritos, Fluido Vital, chamado Ectoplasma. O Reiki, esse aqui é do Adilson. O Adilson até estava para vir fazer uma palestra aqui, daí teve um probleminha particular, não pôde vir esse ano ainda. Medicina Vibracional, do Richard Gerber, né? Umbanda, os 7 Reinos Sagrados, que é aquele livrinho meu que eu falei para vocês. Mão de Luz, o que é cura espiritual, ó, Prana, o segredo da cura pela yoga. Leitura de auras e tratamentos essênios, a cura pelos fluidos, o magnetismo curador, né? E Metafísica da Saúde 1 e 2, do Gasparetto. Então é um apanhadão geral. Existe um ponto em comum em tudo isso. Qual é o ponto em comum? É isso aqui, ó, a imposição das mãos. Tá? É isso, o ponto em comum, porque o arapé é uma técnica de imposição das mãos. Tá? Então, no início, eu vou fazer esse paralelo, vou apresentar para quem não conhece alguns nomes, né? E só dar uma recordação para aquelas pessoas que já são especialistas nesse assunto, né? Para a gente nivelar tudo aqui, para depois poder ir para frente. Tá bom? Então, isso aqui é só complementar. Então, vamos começar definindo, né, o que é o arapé. Tá? Eu falei para vocês que essa primeira parte da aula, a gente vai dar essa visão geral, assim, né, fazendo um paralelo, ligando com esses conceitos. Eu esqueci uma coisa importante, que eu sempre falo no início da aula. A nossa aula aqui é 2 horas. Tá? Então, a gente vai até as 9, a gente para 15 minutinhos, tomar uma água, tem um cafezinho que a dona Beth fez, aqui está aí, ali na garrafa. Quem quiser fumar, desce, vai lá na rua, pode fumar. Então é 15 minutos aí para dar uma relaxada, tá bom? E depois a gente volta. Então 9 horas nós paramos, 9h15 retornamos e vamos até as 10. Um pouquinho antes das 10 eu encerro, porque sempre tem uma música no final que a gente ouve, uma música, né? Para dar uma aliviada um pouquinho, né? Tá certo? Então vamos lá, olha, definição. Isso aqui está na apostila. Arapé é um sistema holístico. Repare que eu grifei holístico aqui, sistema holístico. Então, na sequência, eu coloquei um slide muito simples, muito simples, dando uma visão para quem tem alguma dúvida, né, explicando esses termos aí que eu grifei e que eu considero principais dentro dessa visão do arapé. Tá? Então, arapé é um sistema holístico, né, ou seja, é sistêmico, é uma visão de conjunto, de rede, né? É importante que a gente entenda isso, de recuperação da saúde, tá? Eu não gosto nem de falar muito de recuperação, né? Eu não gosto de falar de cura. O termo cura não é legal, eu acho. Então, recuperação da saúde, eu acho que ainda dá, né? Que a gente vai trabalhar com equilíbrio de forças, né? E o teu organismo é quem vai responder e vai se curar, tá certo? A ideia é essa. Então, a recuperação da saúde obtida através do equilíbrio das 7 vibrações primordiais. Ó. Então, essas 7 vibrações primordiais aqui, que é a doutrina espírita. Umbandista, desculpa. Doutrina umbandista que nós seguimos. Que aí é que está a novidade, eu acho, para a grande maioria das pessoas, né? E para aquelas que ainda não conhecem, que tem alguns filhos aqui do terreiro também que estão tendo contato pela primeira vez, tem alguns que vão entrar também, então estão se preparando, né? Então sempre tem um pouquinho de conhecimento que a gente vai passando nos cursos. Então esses 7 vibrações eu vou depois explicar detalhadamente o que é aí que a gente vai perder um pouco de tempo depois durante o curso, tá? Essa técnica foi desenvolvida no Núcleo Mata Verde e consiste na aplicação de fluidoterapia. Então, esse é o termo mais comum que a gente ouve muito falar por aí, né? Fluidoterapia, né? Então, tem um slide na sequência falando, né, de uma maneira simples, o que é fluidoterapia. Depois eu falo o que eu ia falar, agora não tem problema. Por meio de grupos de médiums, tá? Grupos de médium. Aqui não está muito bem colocada a palavra médium. Eu acho que seria mais bacana falar grupo de pessoas. Porque quando a gente fala em médium, a pessoa já pensa no médium ostensivo. Né? Eu não sou médium, eu não incorporo, eu não faço psicografia. Arapé é para qualquer pessoa. Todo mundo pode aplicar o arapé. Tá? Todo mundo pode aplicar o arapé. Só que tem um porém. Ela não pode trabalhar sozinha. É uma técnica de grupo. É um grupo de pessoas. Pelo menos 4. E aí vocês vão entender o porquê que é um grupo de pessoas. Quando a gente for estudar o padrão vibratório.
as diferenças individuais. Nós temos uma vibração, uma força, que eu vou explicar para vocês depois, a gente chama de Abapiatã, energia humana, né? Que é diferente de pessoa para pessoa. Então não adianta uma pessoa só ficar aplicando, porque o padrão dela vai ser sempre aquele. Então vai ter determinados tipos de desequilíbrio que ele não vai conseguir solucionar. Então seria interessante uma pessoa que tivesse afinidade com aquilo lá. Tá? E é isso que a gente faz. Tá? Isso a gente vai entrar em detalhes depois. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. É do mesmo padrão vibratório que eu pus aqui, né? Então aqui possuem o mesmo padrão vibratório. Então eu faço um grupo de pessoas que possuem o mesmo padrão vibratório e essas pessoas vão aplicar naquela pessoa que está precisando daquela energia daquele grupo. A ideia é essa, tá? Então a definição do Arapé é essa aqui. Alguns conceitos aqui de uma forma muito simples. Eu fui escrevendo hoje de manhã, ontem à tarde, tá? Se tiver algum erro aí, me desculpem, né? Mas procurei ser bem simples para que todo mundo pudesse entender. O que eu quero dizer quando eu falo de sistema holístico, né? Eu já falei que é uma visão sistêmica, mas tudo bem, vamos lá. Sistema holístico é um termo que se refere a uma abordagem ou perspectiva que considera o todo como sendo mais do que a simples soma de suas partes individuais. Tá? É baseado no princípio de que todas as partes de um sistema estão interconectadas e interdependentes. Tá? E que o entendimento e a análise desse sistema devem levar em conta esta interconexão. Tá? A ideia é que todos nós estamos conectados. E além de estarmos conectados, estamos conectados com a natureza. E aí é que entra o orixá. Ele é o grande doador de energia dos orixás, através da natureza. Então nos conectamos com o ar, com a água, com as plantas, com a terra, com as pedras, com tudo, e todo mundo precisa de tudo isso. Tá? E quando existem desarmonias, aparecem problemas de origem mental, emocional e física. A gente vai estudar esse processo depois durante o curso. Tá? No contexto da saúde, por exemplo, um sistema holístico de tratamento considera não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais, mentais e espirituais de uma pessoa. Ele busca tratar o indivíduo como um todo, levando em conta todos esses aspectos para promover o equilíbrio e bem-estar global. Todo mundo entendeu? Tá? A ideia é que todo mundo está conectado, né? E que a gente depende de tudo. Que não adianta só chegar, tomar aqui uma aspirina para dor. A gente tem que ver também um motivo, até emocional, mental, espiritual, às vezes. Que a gente vai ver que a doença tem um caminho. Nós vamos ver isso durante o curso. Tá? Então, a visão do Arapé é holística. As 7 forças, são aqueles termos que eu grifei. Né? Lembra que eu grifei lá na definição? Então, as 7 forças primordiais. As 7 forças primordiais são a base da doutrina umbandista dos 7 reinos sagrados. Aqui na casa a gente segue uma doutrina chamada Umbanda dos 7 reinos sagrados. Tá? E ela tem fundamento em cima da formação do planeta Terra. Então quando a gente fala em 7 reinos sagrados, não é uma coisa chutada. Vocês vão entender isso quando eu começar a explicar para vocês. É uma sequência de etapas, nesse livrinho que eu passei aí, que o pessoal está folheando, eu explico tudo em detalhe, fui pesquisar tudo na geologia, tudo na história, lá para ver as fases da evolução planetária, e aí a gente foi adequando cada etapa com o seu reino. Tá? Então, esses reinos, cada reino vibra, tem uma força, e cada reino tem associado a ele forças espirituais e orixás. Então essa energia toda do reino é que a gente chama de força primordial, ou força dos 7 reinos. E nós conseguimos identificar, né, naturalmente que isso é um modelo, para a gente poder entender e manipular essas forças, 7 forças, tá, que nós chamamos de forças primordiais. Por que primordiais? Elas já existiam antes da formação do planeta Terra. E nós conseguimos captá-las estudando a formação do planeta Terra. Tá? Então nós temos a primeira, que é do fogo, depois da terra, força do ar, força da água, força das matas, força da humanidade, que somos nós, tá? Então essa energia que é muito importante, o Arapé nós vamos trabalhar com ela, mas trabalhamos com todas também,
Mas a força portadora que vai me levar às vibrações é essa aqui, força da humanidade. E força das almas, que é a força espiritual. Então são 7 tipos de força, tá? Eu estou indo muito rápido, gente. Eu sei que para quem está falando aqui é fácil, mas às vezes é muita coisa, a pessoa dá um nó na cabeça, né? Então vamos lá. Isso é só a definição do Arapé. Depois eu vou explicar em detalhes cada coisinha dessas que eu estou falando, tá bom? Nós temos 4 semanas, né? Fiquem tranquilos. Eu falei de fluidoterapia, né? Então o que é fluidoterapia? Ó? Então eu peguei na visão espírita aqui, ó. Na visão espírita, a fluidoterapia, né, é uma prática terapêutica que envolve o uso dos fluidos espirituais ou energéticos, com o objetivo de promover a saúde e o equilíbrio do indivíduo. Isso é muito comum na casa espírita, né? Quem já foi num centro espírita, tal, tem água fluídica, tem os passes, eu vou falar dos passes daqui a pouco também. Acredita-se que os fluidos espirituais sejam uma espécie de energia vital, com propriedades curativas e revitalizantes. Nós também achamos que a energia do Arapé tem essas características, né? A fluidoterapia espírita pode ser realizada de diversas formas, como passes, né, em posição das mãos. Eu já vou falar o que é passe para quem nunca foi numa casa espírita, né? Água fluidificada, irradiação mental, entre outras técnicas. Acredita-se que esses fluidos espirituais atuam tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, perispírito, né? Que o espírita chama, promovendo o equilíbrio energético, a purificação e o fortalecimento espiritual. Ah, mas então você vai fazer fluidoterapia? Não, é diferente. Tá? Existem pontos comuns, mas é diferente, não havia sentido de fazer um curso de Arapé, né? Tá? São pontos de ligações, vocês vão ver que existem outras técnicas. Então vamos lá. Ó. Padrão vibratório, que eu grifei lá na definição também, né? Tá? O que é o padrão vibratório? O padrão vibratório é um conceito que tem como fundamento a numerologia setenária. Aqui na casa a gente estuda uma série de coisas. Entre elas tem o estudo da numerologia setenária. A numerologia setenária ela não é a mesma numerologia pitagórica que o pessoal conhece, né? de 0 a 9, então não é. A nossa vai de 1 a 7. Tá? E a característica de cada número é a energia de cada reino. Então, os números são utilizados, na realidade, para identificar os reinos. Número 1, a energia do primeiro reino. Número 2, energia do segundo reino. Número 3, energia do terceiro reino. É isso, tá? A gente chama de numerologia setenária. Só que a gente tem uma série de consequências de lidar com isso. Eu não vou entrar no método, me aprofundar nisso, né? Porque seria o curso de numerologia setenária que já existe, a gente faz o curso aqui, está lá no site, né? Existem números que são opostos, tem números que são passivos, tem números que são ativos, e tudo em função das 7 energias primordiais. Então, quando a gente faz esses estudos, a gente detalha isso daí, tá? Por exemplo, cada pessoa tem um padrão, ela tem um padrão de uma energia lá ativa, um número ativo, um padrão de energia. O meu é passivo. Então, quando a gente está junto, pode dar algum problema, alguma coisa, você entendeu? Ou pode se complementar. Então, existe essa análise que é feita na numerologia. Aqui não vai precisar entrar em muitos detalhes, né? Então, numerologia setenária é as 7 forças primordiais. Esse conceito é utilizado internamente no núcleo Mata Verde. Durante o curso, iremos estudar detalhadamente e definir o padrão vibratório de cada um dos participantes. Estudar aqui, eu vou ensinar a vocês como é que vocês calculam o padrão vibratório. Tá? Por quê? Porque é importante que você conheça o teu padrão. E você conhecendo o teu, você vai poder fazer um autoconhecimento. Fala, puxa vida, eu nunca pensei que essa energia era assim e tal. E você vai começar a se enxergar ali naquele padrão. E o que é interessante? Você pode ver da sua companheira, ou do seu companheiro. Pô, quais são as minhas energias? O que a minha energia incomoda na energia dele? O que a energia dele abafa na minha energia? Né? Porque tem opostos. Por exemplo, fogo e água. Fogo é energia ativa, né? Quer fazer as coisas, é o primeiro, é o que abre. A água é passiva, se acomoda, acalma. Então a tendência da água é apagar o fogo, eu costumo brincar, né? Então, ela pode apagar o fogo, mas o fogo também pode dar uma energia para a água. Tá? Então, esses assuntos a gente estuda na numerologia.
Mas a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, cada um, durante a aula, num determinado momento, vai calcular o seu padrão, vai poder verificar na família, às vezes, porque é facinho, é uma coisa simples. Mas vocês vão ver que é interessante. Esse padrão vibratório aqui dentro serve para muitas coisas, tá? Não para aí. A gente aqui pode fazer banho com ervas a partir do padrão vibratório, porque cada energia, ou seja, cada número, está associado com orixá. E orixá está associado com natureza. Então você tem desde animais, folhas, ervas, pedras, locais, que tem a energia do orixá. Então, dependendo da necessidade ou dessa energia que a gente analisa, a pessoa, por exemplo, pode ter um banho de ervas mais indicado para ela, por exemplo, de acordo com o padrão dela. Tá? Embora a gente também não vai entrar nessa questão, no método do banho, porque tem curso também de banho, né, de ervas, tá? A partir do padrão vibratório. Mas sabendo fazer o padrão vibratório, você já tá caminhando no caminho da Umbanda, dos 7 reinos sagrados, né? Será uma oportunidade única para compreendermos em profundidade as influências dessas 7 forças e da numerologia centenária em nossa vida e energia. Isso é muito interessante, tá? Isso é uma coisa que há muitos anos a gente faz, é muito bacana. Essas 7 energias, você pode trabalhar com elas até para ver o lugar. Eu vou comentar sobre isso mais para frente, na tua casa, o ambiente. O que você tem? Porque a gente tem fogo, tem luz, tem calor, ou a gente tem pedra, né? Ou a gente tem plantas, ervas, matas, o reino das matas. Então você pode equilibrar teu ambiente da tua casa, o teu quarto, de acordo com o teu padrão. Determinadas coisas que estão naquele ambiente podem ser legais para ela se sente bem, mas pode afundar essa outra aqui. Então, isso tudo é importante. Você aprendendo essas coisas, o teu horizonte aumenta, a tua visão, né? É isso que a gente quer, que a pessoa entenda que tem muito mais coisas do que simplesmente a matéria, né? Tem muito mais. E orixá não é só... Aí eu não vou entrar no mérito, mas orixá não é só santo, que nem eu comecei falando de Santo Antônio. Não é isso, né? Orixá é força de natureza. Eu até durante a aula eu vou mostrar um vídeo que eu peguei aqui de um babalorixá africano, né? Que nasceu de família, que cultua orixá, que está lá, tá? Ele falando sobre isso, para complementar esse conceito, né, de que o orixá é força de natureza. Lá na Nigéria, era isso que era feito. É você trabalhar com essas forças, para curar, para equilibrar, fortalecer, resolver problemas de relacionamento e uma série de coisas, usando a energia da natureza. Não é só espírito incorporando. Isso é uma questão que existe na Umbanda. Mas a Umbanda trabalha com muito mais ferramentas, né, entre aspas. Tá? E lá na África, aquela pessoa que era o responsável ali, era um estudioso. Era um cara que passou a vida inteira lidando com aquilo e trouxe dos antepassados, que era tudo oral, né? Então ele foi aprendendo uma série de coisas, né? A equilibrar as pessoas, famílias, problemas de saúde e outras coisas mais, usando forças da natureza, tá? Estou indo muito rápido, de novo, eu fico preocupado, hein? Liguem o ventilador para movimentar. Tá. Qual o significado da palavra arapé? Tá? Arapé. Eu acho que eu botei num slide mais para frente o porquê que tem esse nome, mas eu vou... Primeiro vamos definir aqui. Arapé é uma palavra de origem tupi que significa o caminho da luz. Arapé, ara, em tupi antigo é luz. Apé é caminho. Aqui tem uma palavra muito comum, como é que é? Carapé, não é como o pessoal fala? Arapé, não é arapé, tem um termo que fala muito de caminho, nas matas, né? Então é arapé, juntou 2 palavras, deu o termo arapé. Também é o nome de uma deusa também, tá? Na mitologia indígena também tem esse termo. Mas aqui no nosso significado, significa o caminho da luz. Que luz é essa? Essa aqui não, é o caminho da luz espiritual, né? É a evolução espiritual, né? Então, arapé, na verdade, é o caminho espiritual. É o caminho que nós praticamos, seguimos dentro do núcleo Mata Verde. Cada escola tem o seu. É aquele caminho evolutivo. Arapé significa isso, em tupi, a língua aqui da terra, né? O nosso terreiro, ele tem uma ligação muito grande com o lado tupi, né? O lado indígena. É uma casa de caboclos, que tem gente que não vê, eu esqueci de comentar sobre isso.
O orixá da nossa casa é o Oxóssi, né, que é o orixá das matas, por isso tem muito verde aqui dentro, tá? E tudo que é feito dentro do terreiro é em tupi, os termos, tá? É uma umbanda iniciática, tem graus de iniciação, Bojá, Bojá-mirim, Bojá-guaçu, tem vários termos lá em tupi. Então, quando a gente tem possibilidade, a gente batiza com termos tupi, que é uma língua muito antiga, né? Aqui no Brasil, há milhares de anos, 10 mil anos até já tinha gente falando tupi antigo, tupi-guarani aqui nessa região onde nós vivemos, né? Então tem uma energia que vem vindo, né? Séculos e séculos, tá bom? Então, olha, aqui que eu falo, quem fez. Então, ó, arapé é uma técnica, continuando a definição, né? É uma técnica de aplicação coletiva que somente pode ser realizada com um grupo de pessoas. Uma única pessoa não tem condições de aplicar o arapé. Essa nova modalidade de tratamento fluídico foi apresentada e orientada pela entidade espiritual que se apresenta com o nome de Xangô Sete Pedreiras. Então tem um ser, né, de luz que vem aqui, um espírito que se manifesta, que é o seu Xangô Sete Pedreiras. Ele vem como um Xangô, mas ele é uma entidade vinculada à linha do Oriente, ele vibra, né? Quando ele vem aqui, ele é muito tranquilo, muito calmo, fala muito pouco, não fala quase nada, mas quando ele vem, ele deixa uma energia muito calma, muito tranquila dentro da casa, né? E ele inspira muito, muito, muito. A maioria dos estudos, numerologia centenária, arapé, TVAD, oráculo, que tem também dos 7 reinos, tudo é ele que inspira, tá? A base da doutrina já é do Mata Verde e do Exu, mas ele que abriu caminhos, assim, foi mostrando, né? Tá? Então é interessante. Então ele é o responsável por isso tudo que a gente vai estudar nesse curso aqui, essa entidade espiritual. Eu estou falando em fluidoterapia, cura das mãos, imposição das mãos, então eu vou falar rapidamente, falei para vocês que esse início é para fazer esse paralelo, algumas técnicas que existem, né? E que não são iguais ao arapé, mas se aproximam, todas elas têm alguma coisa em comum. Então vamos lá, cura pelas mãos. A prática da cura pela imposição das mãos é uma técnica antiga, que tem origens em diferentes tradições culturais e religiosas ao redor do mundo, tá? Muitos anos. Ela remonta a tempos muito antigos e é encontrada em várias culturas, incluindo o Antigo Egito, Grécia, Índia, China e também em tradições espirituais indígenas. Então, o que a gente vai estudar aqui, em pleno século XXI, né, é uma coisa muito antiga, tá? O que muda é a compreensão de cada técnica, né? E a gente vai desenvolvendo, entendendo certas coisas, né? Tá bom? Então, ó, cura prânica, por exemplo, é uma técnica também, né? A prática também está presente em várias outras tradições espirituais e filosóficas. Por exemplo, no hinduísmo, existe a prática conhecida como prana healing, né? Ou pranic healing, eu não sei falar, healing, em que o terapeuta canaliza a energia vital, prana, para promover a cura. Então existe o prana lá, tá? Aqui nós damos um outro nome, mas existe também uma energia que a gente vai canalizar. Eu já falei que é o Abapiatã. Só que esse Abapiatã que a gente vai mexer aqui, ele não é do cosmos, ele é das pessoas. Tá? Só que daí a gente vai explicando, vai dando nome aos bois para formar uma estrutura lógica, né, que todo mundo possa fazer com conhecimento certinho daquilo que está fazendo, e não uma receita pronta. Faça isso. Põe a mão que o Espírito vem e faz tudo. Não é por aí, né? Que a gente vê por aí muita casa ensinando assim. Não é isso. É um conhecimento trabalhado, passo a passo. Ensinamento de Jesus. Então, ó, no contexto ocidental, a cura pela imposição das mãos está associada à tradição cristã. Ela é mencionada na Bíblia, em vários relatos de Jesus, realizando curas por meio do toque e da imposição das mãos. Então está lá também, né? Jesus também veio e ensinou e falou, olha, vocês podem curar, curem. Né? E quem aqui está curando pela mão? Né? Tem 1 ou 2 ou 3. Mas, na visão do arapé, nós estamos trocando essa energia, jogando fora, 24 horas por dia. E a gente podia canalizar isso para curar muita gente. Como já ficou constatado aqui durante esse período todo, que nós ajudamos muitas pessoas que vieram aqui buscar ajuda. Magnetismo animal, ó. É outro conceito também que se aproxima, né?
A gente ouve falar muito disso por aí. O primeiro estudioso do magnetismo animal, também conhecido como mesmerismo, né, foi Franz Anton Mesmer, um médico alemão. Mesmer desenvolveu a teoria de que existia um fluido magnético universal presente no corpo humano, em todo o universo, e que desequilíbrios desse fluido poderiam resultar em doenças físicas e mentais. Se aproxima bem o Arapé desse conceito. Bem. Tá? Se aproxima. Só que a gente não chama de magnetismo, né? E nós trabalhamos com 7 tipos diferentes. Então é interessante. Reiki, também muito comum hoje em dia na moda, né, tal. Além das tradições religiosas, a cura pela imposição das mãos também é explorada em diversas abordagens terapêuticas e espirituais contemporâneas, como o Reiki, cura energética, outras modalidades de terapia holística, né? Mikao Usui aí, ó, tá? O Reiki também é muito comum, tal, mas tem os princípios dele. Não é igual ao magnetismo, é diferente, né? Tem uma energia lá que é canalizada, então, tá? Mas é cura pelas mãos. Passe espírita, ora, mais outra técnica, né? O passe espírita é uma prática terapêutica, realizada no contexto da doutrina espírita. Ele é aplicado por meio de imposição das mãos, com o objetivo de promover o equilíbrio e a harmonização do corpo espiritual, corpo físico e espiritual. Tipos de passe. Está um pouco cansativo essa parte, mas eu queria fazer esse relacionamento tudo aí, para todo mundo, pelo menos quem nunca ouviu uma vez na vida. Os passes podem ser classificados em 3 categorias, ó, passe magnético, passe espiritual e passe misto. Tá? O passe magnético aqui, ó, se aproxima bem do Arapé, só que tem uma pequena diferença. Todo mundo é igual ali, né? Todo mundo pode aplicar passe magnético. Aqui não, aqui é diferente. Cada pessoa é diferente da outra nessa energia que ela trabalha. Tá? O passe espiritual são os espíritos. Estamos aqui nessa assembleia, fazemos uma oração, a espiritualidade vem e dá um passe geral em todo mundo. Para nós é a energia do 7º reino. Porque cada energia pertence a uma área da natureza. O 7º reino é a energia das almas, então é a energia espiritual. Então o passe espiritual é a energia do 7º reino. Não é essa que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com a energia do ser humano, é a energia do corpo humano, tá? Que é do 6º reino. E o passe misto? O passe misto é aquela que é feita no terreiro. Quem já veio aqui, o caboclo está incorporado, o preto velho está dando um passe. Então ele usa a energia espiritual e a energia do corpo do médium. Tá? E aqui tem um assunto bacana também, interessante, que dá para a gente desenvolver bastante assunto e conversar bastante sobre isso. Cada espírito que vem trabalhar na Umbanda, por exemplo, caboclos, eles não são iguais. Lógico que cada consciência, cada ser é de um jeito. Mas eles manipulam energias diferentes. Por exemplo, os nomes dos caboclos não são nomes de quando eles viveram na Terra. Não é que nem no Espiritismo. O São João, que morava ali na quadra, era padeiro, morreu, está aqui, veio bem. Não é. Na Umbanda é diferente. O caboclo vem, ele adota o nome. Caboclo Pedra Preta. Caboclo Pedra Vermelha. Caboclo Pedra Azul. Por que tem diferenças, hein? Será que é só o nome? Não. Não é. Tá? Então, dentro dos estudos que fazemos aqui, além do Arapé, nós temos o curso de ponto riscado, de identificação dos nomes, das entidades. Então, o caboclo Pedra Preta, ele está usando duas palavrinhas, pedra e uma cor preta. Cada um dos 7 reinos trabalha com uma área da natureza. A pedra está no 2º reino, que é o reino da terra. Para nós é pedra. Na regência de Xangô. Então esse caboclo ele vem trabalhar com a vibração de Xangô. E preta, a cor preta pertence ao 7º reino, é o último reino, o reino das almas, né? De um mulu. O campo vibratório é o cemitério, a cor é preta, é o desconhecido. É aquela cor que drena, que puxa. A cor preta, ela puxa toda a energia. Já ouviu falar do buraco negro lá? Até a luz não escapa. Né? Então, por quê? Ela puxa e drena. Então, toda vez que você tem que fazer um trabalho de limpeza na Umbanda, é aí que entra então o conhecimento e a magia. Você usa elementos pretos. Né? Então, os Exus trabalham também com essa energia, que é coisa de limpeza, pedras, cristais, pretos. Né? E aí vai.
Só que tem significado, então é um mulu. Então esse caboclo, nome Pedra Preta, ele vem trabalhar com essas duas vibrações, né? Angapiatã e Bipiatã, que a gente chama aqui. Xangô e o mulu. E ele trabalha com essas vibrações. Então quando ele está dando um passe, ele usa essa vibração desses dois orixás no passe. E associado a isso, a energia do corpo do médium. Então, cada médium que está trabalhando na corrente tem uma energia diferente. Por isso que a gente recomenda, passe por vários caboclos, vai mudando, não fica só. Porque as pessoas às vezes se focam muito na questão da consulta, da conversa. Mas é bom você receber essas energias diferentes. Naturalmente que não conseguimos, né, dentro do terreiro, ter o espectro total ali. Tudo que é tipo de caboclo ali trabalhando. Então, alguns têm energias parecidas, né? Mas, independente disso, cada médium tem aquela energia do corpo diferente. Tá? Energia que a gente chama ominal aqui, chama energia ominal. Tá? Então, é interessante que vocês reflitam sobre isso. Mas isso ainda não é o Arapé, né? Arapé. Jorei. Essa acho que é a última. Eu fiz um apanhado. Eu falei, vamos pôr um apanhado para o pessoal refletir, né? Pensar, né? Jorei é uma prática espiritual e terapêutica original no Japão. Ó. Em vários lugares do mundo você encontra, né? Nesse Shusama, né? Em meados do século XX. Na visão do Jorei, a saúde e o bem-estar estão relacionados à energia espiritual ou luz divina. A prática do Jorei envolve o ato de canalizar essa energia espiritual por meio das mãos, com a intenção de promover a cura e o equilíbrio físico, emocional e espiritual das pessoas. Acredita-se que o Jorei possa fortalecer o sistema imunológico, aliviar o estresse, melhorar o bem-estar geral e até mesmo ajudar na cura das doenças. Dentro do Arapé a gente vai estudar, dependendo da energia, cada uma serve para uma coisa. Então essa pessoa que vai aplicar, a energia dela pode ser para outra coisa. A energia dela, por exemplo, pode ser para o aparelho reprodutor feminino. Ou para os líquidos do corpo. Se você não está com nenhum desses problemas, por que você vai tomar o Arapé com essa? Agora aquele ali tem a energia primeiro do primeiro reino, do fogo. Então pode ser sistema circulatório, coração, né? Virilidade, né? Energia. Então você está abatido, passa ali. Você não vai passar aqui que você vai se afundar mais. A gente vê, às vezes, relatos de pessoas que vão tomar passe, alguns terreiros, tomam passe porque eu não sinto nada. Agora, aquele ali é forte. Não é que é forte, é que a energia daquela está fazendo bem para ela, entendeu? Agora, outra pessoa vai fazer aqui, essa que vai precisar. Então, é bacana que a gente estude isso, conheça isso. E só é possível conhecer isso com a doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Com a força dos orixás. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu incluí isso aqui também. Nós vamos estudar os chakras? Não. Porque todo mundo me pergunta durante o curso. E os chakras, seu Manoel? Então eu já pus logo no começo, né? Aqui são os 7 chakras, né? Comuns, conhecidos, né? Fazendo aqui uma definiçãozinha bem simples que eu escrevi também. Os chakras são centros de energia sutis encontrados no corpo humano, de acordo com algumas tradições espirituais e sistemas de crença, como o hinduísmo, o budismo tibetano, yoga, né? A palavra chakra deriva do sânscrito e significa roda ou discos. Temos aqui os 7 principais chakras. O Arapé vai ser aplicado no coronário. Tá aqui. Tá? Então nós vamos aplicar no coronário. Nós não iremos nos preocupar em aplicar nos chakras. Porque, mais para frente eu explico, a ideia é que essa energia venha e envolva toda a pessoa. E o corpo vai absorver. E essas energias, elas são às vezes de 2 ou 3 chakras. Tá? Porque era muito fácil falar, a energia tal é desse, porque são 7, né? Essa é dessa, algumas literaturas fazem isso. Essa é dessa, mas não é assim. Isso, na verdade, foi só uma forma de ficar bonitinho, né? Porque essas 7 vibrações que nós já consultei, os guias, tudo, falam, não, elas vêm para o corpo e os chakras absorvem. Então, pode acontecer desse aqui absorver 2 ou 3, tá? Então, a gente aplica no coronário e a energia flui, tá? Isso, então, já é para responder aqueles que vão me perguntar, não vai ser nos chakras, não vai. Pode falar. Oi? Não, é só isso aqui, chakra é só isso, só, mais nada.
É só para ir posicionando todo mundo. Tá bom? Porque todo mundo durante o curso fala, e os chakras? Cada chakra é de um reino? Não é. Porque as energias elas estão em todos os lugares. Tá? Vocês vão ver que bacana aqui. Até essa cadeira tem energia. Tudo tem energia dos orixás. Então, quando vocês começarem a entender a força do orixá, que o orixá não é um ser, assim, uma coisa, uma pessoa, um santo, não é isso. O orixá é força universal. Só para vocês entenderem, por exemplo, o fogo que eu tenho aqui na Terra, por exemplo, vai ser o mesmo fogo que eu tenho em qualquer lugar do universo. E ali tem o orixá vibrando, mantendo a estrutura do fogo. A gente vai depois detalhar isso para vocês. Então é universal, é uma coisa poderosíssima. Tá? Por isso que dentro da Umbanda, eu não vou criar polêmica também, a gente não incorpora o orixá, porque o orixá é força cósmica universal. Né? Nós incorporamos enviados dos orixás, que são outras coisas e guias, capangueiras e falangeiros, mas não vamos entrar no mérito, porque não é aula de Umbanda, tá? Nós vamos trabalhar com a força do orixá que está disponível para todo mundo, independente da religião. Eu acabei de fazer o quê? Beber água. Aqui tem força do orixá na água. Vocês acham que não tem? Tem, sim. Tem a água física e tem uma água sutil aqui, que é vibração de orixá, que eu preciso para o meu corpo espiritual, para o meu espírito. Tá? Então a gente vai detalhar isso durante o curso também. Tá? Vamos para frente. Então entenderam, né? Chakra, só o coronário, porque vamos impor as mãos. Mas vamos fazer um trabalho mental também, criando estruturas. A gente vai estudar isso, chama campo estrutural, campos mórficos e outras coisas mais. Aí durante o curso eu vou falando um monte de coisa aqui. Tá? Vamos lá. Corpos espirituais também, né? Vamos estudar todos eles? Não esse aqui. Esse eu pus porque é o mais conhecido, muito comum, esses 7 corpos, aí vem das tradições antigas, né? Então eu peguei, nós vamos estudar os corpos? Vamos. O estudo do Arapé a gente abre. Para poder entender bem que energia é essa, a gente abre. Só que nós temos 4 corpos, tá? 4 ou 5 a gente abre, é 4. É o físico, o etérico, depois tem um que nós chamamos de campo estrutural, que ele tem energia mental e emocional, e temos a mônada espiritual, que é o espírito. Então, essa é a estrutura. Tá? E o mais bacana, depois que vocês entenderem a situação, vocês vão, não é igual essa, é diferente, mas vocês vão ver que a matéria, qualquer elemento material, tem estruturas parecidas. Tem. A hora que chegar na hora eu explico para vocês. Tá? Então, vamos trabalhar com corpos espirituais, mas não dessa forma. Tá? Com 4. Uma coisa muito lógica, muito simples, facinho de entender. Tá bom? Então, olha, conceitos básicos. A gente vai começar a nossa caminhada agora. Ei, agora. O caminho é longo e escuro. Aqui, ó. Tá? O caminho é longo e escuro. Tá? Mas eu vou dar uma parada porque chegou a hora, né? Vamos tomar um gole d'água, respirar, tomar um cafezinho, quem quiser, tá? Fiquem à vontade. Depois a gente volta.